Tá, então aqui tem mais um ponto que eu queria, falando de ambiguidades, o estudo do cálculo de predicados pode nos ajudar a desambiguar, ou seja, mostrar a ambiguidade e não ser ambíguo, 4 maneiras muito diferentes de se usar o verbo ser, Lembrando aqui, Aristóteles, não necessariamente, ele não estava falando disso especificamente, mas ele falava o seguinte: o ser pode ser dito de várias maneiras, E de fato, a gente pode usar o verbo ser de várias maneiras, E essa confusão entre os usos diferentes do verbo ser já gerou e ainda gera muita confusão em filosofia. E aqui a gente pode distinguir 4 usos que têm forma lógica totalmente diferente, apesar de ter forma gramatical idêntica, Então, a gente pode usar o verbo ser para predicar. Isso aqui é quando eu falo, por exemplo, Sócrates é homem. Sócrates é homem. Eu estou pegando um predicado, homem, e estou dizendo que Sócrates tem aquele predicado. Como é a fórmula lógica? A forma lógica disso aqui no cálculo de predicados é HS. Isso aqui é uma predicação simples. Sócrates é homem. Ou seja, nesse caso, a forma lógica e a forma gramatical não diferem. Estou dizendo S é P. S tem esse predicado. Só que perceba aqui outro jeito que a gente pode usar o verbo ser, que é para apresentar a inclusão de classe. Que é quando eu digo, por exemplo, o homem é mortal. Aqui esse U é mais bem traduzido até como um todo, Estou falando assim, o homem, A baleia é um mamífero, Não estou falando de uma baleia específica, estou falando de todas as baleias. Essa sentença, ela parece ter a mesma forma lógica da primeira, Essa é P, sendo que a única diferença é que em Sócrates e homem, o sujeito é individual, e em homens são mortais, acho que é até melhor assim, homens são mortais, o sujeito é universal, Mas, se você perceber bem, só essa distinção não é suficiente para mostrar a diferença entre as duas sentenças. A forma lógica disso aqui, no cálculo de predicados, isso aqui é todo homem é mortal, fica para todo x, se x é homem, não S. Se x é homem, então x é mortal, que é totalmente diferente da forma lógica aqui em cima, Aqui é uma predicação, aqui não, aqui é uma sentença quantificada, Eu estou chamando esse tipo de sentença de inclusão de classe porque o que ela diz, no final das contas, é que o conjunto dos homens é subconjunto dos conjuntos dos seres mortais, Então você está incluindo a classe do homem dentro da classe dos mortais. Enquanto a primeira sentença, se a gente for pegar uma interpretação de teoria dos conjuntos, ela está dizendo o seguinte: Sócrates pertence ao conjunto dos homens, Então a relação aqui de cima é de pertencimento, a de baixo é de subconjunto, Então tem um terceiro tipo, então aqui, mas você tem aqui o verbo ser, aqui no plural, mas é o mesmo verbo. Outro tipo de identidade. Você pode usar o verbo ser para sentenças de identidade. Quando eu digo, por exemplo, Clark Kent é Superman. Aqui também parece que eu estou fazendo uma forma sujeito-predicado. O sujeito é Clark Kent, predicado Superman, é Superman. Tudo bem que aqui ambos os sujeitos e predicados seriam individuais, Aristóteles não reconhece esse caso como predicação genuína, Então ele estava farejando o problema, Mas ainda assim, a silogística não é capaz de expressar isso daqui, Então o que é que você tem aqui, Clark Kent e Superman? Aqui você tem, na verdade, 2 termos individuais, Aqui você tem um termo individual. Na primeira você tem um termo individual que é Sócrates, na segunda você tem 0 termos individuais, aqui você tem 2. E quando você tira eles, o que sobra é essa relação aqui de E. X é Y, E essa relação aqui, na verdade, é uma relação de identidade, Utilizando a notação mais comum, no cálculo de predicados, você pode usar a identidade, Eu fiz ali o vocabulário sem identidade, mas você pode usar. A forma lógica aqui é C igual a S.
que também é diferente das outras duas, né? No primeiro caso tem uma predicação, no segundo caso é uma inclusão de classe, no terceiro caso é uma identidade. E o último caso é o caso da existência, tá? Isso daqui, na nossa linguagem natural, a gente não usa, né? Ninguém fala isso aqui, Danilo é, no sentido de que Danilo existe. Né? Filósofos, às vezes, querem falar assim, não sei se é para parecer inteligente, parecer profundo, mas é uma maneira meio estúpida de falar. Mas aqui também, né, é até difícil você colocar na forma gramatical SCP, porque não é gramatical isso aqui em português, né? É quando eu digo, por exemplo, Sócrates é, né, no sentido de Sócrates existe. Né? Talvez para eu fazer sentido aqui, isso aqui na silogística, eu tenho que pegar uma classe aí qualquer dos entes. Sócrates é um ente, né? No cálculo de predicados, a gente pode resistir a essa tentação de tomar X existe como uma propriedade, ou então pegar classes meio esdrúxulas como os entes, né? Sei lá o que porra é ente. Ente que tem nada em comum uma coisa com a outra é uma propriedade meio estúpida, né? E a gente pode expressar isso aqui simplesmente dizendo o seguinte: existe um X, né? A gente tem um quantificador existencial que é Sócrates. Existe um X que é igual a Sócrates, tá? Lembrando que a gente não pode escrever isso aqui, existe Sócrates, tá? Porque isso aqui não é gramatical, não tem essa frase aqui no cálculo de predicados, tá? Então, quando eu estou dizendo isso aqui, existe um X que é igual a Sócrates, estou dizendo o seguinte: existe um X e esse X é idêntico a Sócrates, né? É Sócrates esse X. Né? Então, novamente, isso aqui também é uma quarta forma lógica diferente. Então, você tem aqui pelo menos 4 maneiras de usar o verbo ser: para predicar, para mostrar a inclusão de classe, para falar de fazer uma identidade e para afirmar que algo existe. Eu acho que isso aí, não lembro quem foi que fez isso primeiro, talvez tenha sido Wittgenstein, tá? Não vou dar referência porque eu não lembro, tá? Então, o último ponto aqui que demonstra como a gente pode usar a lógica para evitar ser ambíguo, evitar ser vago e evitar ser burro também, é uma confusão que é muito comum entre termo individual e quantificador, que é a discussão sobre o nada, né? Às vezes as pessoas falam assim, o nada, como se fosse o nome de uma coisa, né? Como se fosse um termo individual, como se fosse algo que designa uma coisa, que é o nada. Mas na verdade, gente, nada é simplesmente um quantificador, né? Quando eu digo nenhum homem, quando eu falo não existe nada, eu estou falando que não existe um X, tá ok. Não existe nada que vá mais rápido do que a velocidade da luz. Então não existe um X, tal que X é mais rápido que a velocidade da luz. Então nada só é um quantificador. Você não tem termo individual para o nada, porque não existe essa coisa, ou nada. Então eu vou terminar aqui com um argumento que ele é obviamente falacioso, mas que se você toma o nada como sendo um termo individual para uma coisa, parece que ele se segue, né? Vamos dizer, a primeira premissa do argumento é a seguinte: um Fusca é melhor que nada, tá? Parece ser verdadeiro, né? Tipo, eu não tinha nenhum carro, agora eu tenho um Fusca, é melhor do que nada, né? 2. Nada é melhor que uma Lamborghini, né? Uma Lamborghini é um carro muito bom. Vamos dizer que, na verdade, eu tinha colocado Ferrari aqui, né? Mas eu não botei Ferrari porque ia ser F também, que nem um Fusca. Nada é melhor. Mas Lamborghini também é um carro massa. Nada é melhor que uma Lamborghini. Aí vamos pensar que a gente tem aqui alguma premissa dizendo que a relação ser melhor do que é uma relação transitiva, né? Então, se Fusca é melhor do que nada, que o nada, e o nada é melhor do que uma Lamborghini, logo, um Fusca é melhor do que uma Lamborghini, né? Se A é melhor que B e B é melhor que C, A é melhor que C. Então, um Fusca é melhor que a Lamborghini. E, obviamente, a conclusão não se segue das premissas, né? As premissas parecem ser verdadeira e vamos botar aqui uma lambe, né? E a conclusão é falsa. Se a gente toma
nada como quantificador, a gente vê que esse argumento não segue, tá? Na verdade, esse argumento não parece ser formalizável no cálculo de predicados de primeira ordem, tá? Precisa de um cálculo de predicado de ordem mais alta, que a gente vai precisar, vai ter que ter predicados de ordem alta aí. Mas vamos fazer uma gambiarra aqui, tá? Vamos usar F para a propriedade X é um Fusca, L para a propriedade X é uma Lamborghini, P para a propriedade eu possuo X, tá? E M para a relação X é melhor que Y. Só que aqui a gente vai ter que usar uma outra relação, além da M, que é uma relação que eu vou usar o maior que da matemática, tá? É uma relação de preferência entre proposições completas, tá? Ou seja, eu prefiro esse estado de coisas do que esse outro estado de coisas. Então, porque essa relação não é relação de primeira ordem, tá? Porque os relatos dela não são indivíduos, né? São proposições. Mas a gente vai precisar disso aqui. Mas a gente vai ver aqui por que isso aqui não se segue. A primeira sentença, o que ela está dizendo? Um Fusca é melhor do que nada, né? Existe um X, tal que X é um Fusca e eu possuo X. Esse estado de coisas é melhor do que para todo X eu não possuo X. É isso que a primeira sentença está dizendo, né? Eu tenho um Fusca é melhor do que eu não ter nada, né? Então, existe um X que é um Fusca e eu tenho esse X, é melhor do que para todo X eu não tenho nada, né? Então, isso aqui, né? Para ficar melhor como nada, a gente poderia falar como o seguinte: não existe um X que eu possuo, né? Então, esse aqui é o nada, né? A segunda premissa e a terceira dá para fazer e a conclusão dá para fazer no cálculo de predicados. Para todo X, para todo Y, se X é uma Lamborghini, então não é o caso de Y ser melhor do que X, né? A Lamborghini é melhor do que tudo, ou seja, nada é melhor do que a Lamborghini. E daí, será que se segue um Fusca melhor que a Lamborghini, né? Como é que eu falo um Fusca melhor que a Lamborghini? Para todo X, na época eu estou falando de qualquer Fusca, né? Não de um Fusca específico, para todo Y, se X é um Fusca e Y é um Lamborghini, então X é melhor do que Y. Será que essa conclusão se segue dessas premissas? Obviamente não. Até pela primeira premissa nem usar a mesma relação das outras, né? Outra premissa está usando a relação entre indivíduos de ser melhor que, e a primeira premissa é uma relação entre estado de coisas. Eu prefiro esse estado de coisas, que é ter um Fusca, do que esse outro estado de coisa que é não ter nada, né? Então não se segue, né? Mas se a gente pensar que nada é o nome de uma coisa, a gente vai ter que fazer assim. Vamos dizer que F é um Fusca específico, para ficar mais fácil. Vou ter que dizer o seguinte: melhor Fusca do que nada, né? 2, melhor nada que Lamborghini. Logo, melhor Fusca que Lamborghini. A gente ia ter que fazer isso, né? A gente ia ter que aceitar. Mas aqui, como a gente aprendeu o cálculo de predicado de primeira da ordem, a gente é mais esperto do que as pessoas que ficam falando que o nada nadifica, o nada... Olha, deixa eu calar minha boca, viu? Então é isso, gente. Vamos ficar por aqui. Depois aí, quem sabe, eu volto falando das teorias